As seguradoras e os aplicativos estão estudando uma solução para oferecer proteção social aos trabalhadores das plataformas. A proposta prevê benefícios semelhantes aos já existentes para quem tem carteira assinada. Fernando Nakagawa está aqui trazendo os detalhes. Agora, Naka, primeiro detalhe, né? Quando a gente fala plataforma, antigamente era plataforma de petróleo, né? De uns anos para cá que surgiram outras plataformas, especialmente quando a gente trabalha, para quem trabalha com aplicativo de entrega, esses entregadores que a gente tanto vê circulando pela rua e que precisam de proteção. Nesse caso, a proteção não viria do INSS. Pois é, essa é a proposta, Márcio, interessante que está sendo discutida especialmente pelo setor privado entre seguradoras e os próprios aplicativos. Essa ideia seria uma maneira de reagir ao cenário atual que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, tem citado, destacado desde o início do governo. Desde que Marinho chegou ao Ministério do Trabalho, ele tem citado como uma das prioridades da sua gestão dar alguma proteção social aos milhões de trabalhadores que atualmente trabalham em aplicativos, sejam eles de entrega, por exemplo, ou de transporte. A ideia, neste caso, que está sendo discutida pelas empresas, Márcio, é uma solução 100% privada, ou seja, não usaria dinheiro público nem o respaldo do INSS, que é o órgão que dá Seguridade Social aos trabalhadores que têm CLT. A gente tem os detalhes aqui do que está sendo discutido, Márcio. Primeiro, a proposta é a criação de produtos de seguro com uma proteção semelhante àquela oferecida pela CLT. CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, o registro em carteira. Que tipo de proteção seria essa? Por exemplo, em casos de acidente do trabalhador, da trabalhadora, perda de renda ou mesmo, se o pacote for grande, até mesmo previdência estaria nesta solução. Seria uma solução 100% privada, por quê? Porque envolveria, de um lado, as plataformas como Uber, 99, iFood, do outro lado, as seguradoras e também os trabalhadores. Não necessariamente passaria pelo governo, mas o governo está conversando com estas partes, Márcio. Atualmente, esta discussão está entre a Confederação Nacional das Seguradoras, CNSEG, os aplicativos, além do governo que está fazendo a interface com os trabalhadores. Seria uma maneira de proteger esses trabalhadores que hoje, quando um carro quebra ou um entregador, por exemplo, tem a perna quebrada, ele fica absolutamente desassistido, sem renda, se por acaso ele não pagar, por exemplo, o valor mínimo ao INSS. É uma ideia interessante, especialmente, Márcio, no momento atual, quando o Ministério da Fazenda cata moedinhas para tentar aumentar a arrecadação. Desta maneira, pelo menos com este modelo que está sendo discutido ainda, não há uma proposta formal na mesa, não usaria dinheiro público. Claro, está muito embrionário, mas de alguma forma, depois que esse trabalhador, se ele trabalhar 2 anos no Uber, por exemplo, e vier conseguir um emprego de carteira assinada, esses 2 anos somam de alguma forma com o que ele vai ter com carteira assinada depois? Tempo de contribuição para aposentadoria? Para isso, Márcio, aí é um aspecto importantíssimo. Para além deste debate aqui, este trabalhador autônomo, esta trabalhadora autônoma, precisa pagar de maneira individual, como autônomo, o INSS, para que tenha tempo de contribuição acumulado lá no sistema do INSS. Isso ele já deve fazer agora, né? Exatamente, independentemente disso. Isso daqui é para o além. Por exemplo, se houver um acidente, o carro quebrar, que tipo de respaldo eu posso ter em caso de perda de renda? Então, é uma proteção adicional, é uma camada adicional, mas essa proteção deveria começar com o pagamento ao INSS pelo trabalhador de forma individual, de forma autônoma. Excelente dica. Obrigado, Fernando Nakagawa.